Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje tem uma atividade assim muito importante, né? Que é uma atividade organizada pelo grupo dos professores das optativas, né? Coordenado pelo professor Jair Araújo, o professor Wilson, Alaide, Hugo Leonardo, Reginaldo, Wilson, né? Falamos, e com apoio aí substancial também da professora Clarissa. Então, a gente deseja muito que seja um momento realmente de reflexão, porque a morte, né, faz parte da nossa vida, no entanto, ela é tão pouco discutida, em especial no curso de medicina, né, é tão pouco discutida, e a gente sabe que ela é fundamental na formação desse nosso estudante, amanhã médico. Então, desejamos que todos possam aproveitar bastante dessa noite, que seja bastante enriquecedora, de muitas trocas, ok? E a professora Clarissa, então, vai dizer para nós, vamos passar a palavra para ela, como vai ser a dinâmica da noite, ok? Obrigada. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite aos nossos discentes, aos nossos docentes, né? Bem-vindos ao nosso primeiro seminário transdisciplinar das optativas, né? Então, eu vou apresentar, né, os nossos painelistas e vou dar prosseguimento e depois passar a palavra ao professor Jair. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por todo o apoio da professora Odila Mansur, que é coordenadora de extensão, né, que possibilitou toda a organização, né, todo o suporte para que a gente conseguisse fazer o desenvolvimento desse seminário. Gostaria também de agradecer, né, ao professor Márcio Sidney, presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, e ao professor Edilberto Pellegrini, que é o nosso diretor da Faculdade de Medicina de Campos, né, que nos dão sempre muito apoio para que a gente consiga desenvolver todo o conteúdo e todos os nossos sonhos em termos educacionais, né? Eles nos dão todo o suporte técnico para isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, nesse momento, de todos que se inscreveram, para que a gente possa discutir um pouquinho a respeito desse assunto. Gostaria de agradecer também, né, aos meus professores das optativas, né? Eu sou a responsável pelas optativas, sou a subcoordenadora do curso de graduação do 5º ao 8º período. E agradeço imensamente a disponibilidade, né, dos nossos professores para participar desse evento. Então, eu vou apresentá-los, né, e as respectivas optativas, e depois eu vou passar a palavra, né, para o professor Jair Araújo, que é quem vai fazer a organização, né, e a distribuição do nosso seminário. Então, inicialmente, né, já aproveitando, apresentar o professor Jair Araújo, que é professor da Anatomia 1 e Anatomia 2, e do optativo de Anatomia Médico-Cirúrgica. A professora Alaide, que é a professora da optativa de inglês. O professor Hugo Leonardo, que é o professor da optativa de eletrocardiograma. O professor Reginaldo, que é o professor da optativa de Libras, e o professor Wilson Renato, que é o professor da nossa optativa de oratória. Né? Sejam todos muito bem-vindos e agradeço imensamente, né, a disponibilidade para que a gente possa discutir um pouquinho a respeito desse assunto, como a professora Odila falou, tão importante, né, que é a morte. Muito se discute durante a faculdade sobre prevenção, tratamento, cura, mas a morte em si, né, é uma coisa que a gente precisa discutir mais e levar os nossos alunos, né, a entender determinadas nuances assim sobre o assunto. Então, eu vou pedir, né, que né, os nossos convidados, as pessoas que se inscreveram para participar desse evento, possam participar através do chat, mandando suas perguntas, e eu vou tentar fazer o direcionamento das perguntas para os nossos professores, e eu passo a palavra ao professor Jair Araújo. Por favor, professor. Bom, boa noite a todos e todas. Já é boa noite, né? Eu tô feliz. Aliás, eu vivo feliz ultimamente. É engraçado como é que a gente, no meio de uma Covid dessa, consegue ser feliz. Mas a vida, eu acho que ela é feita de nascimento e morte. E no meio disso tem uma coisa que se chama vida. É claro que em alguns outros, e eu me incluo entre eles, acreditam em vida depois da vida.
E depois começa tudo de novo. É um círculo. Não é um círculo vicioso, é um círculo virtuoso. E aí, eu ouvindo as palavras da professora Clarissa, Nossa Senhora, teve um tempo que eu mal sabia o que era disciplina. Aí a professora Odila me ensinou. Olha, disciplina são as cadeiras, é uma coisa organizada. Mas tem um tal de cartesiano aí que divide. O bom mesmo é interdisciplinar. Aí eu fiquei, não sei nada. Aí levei uns 3 anos indo a congresso da BEM e tal coisa, aí descobri o que era interdisciplinar. Sabe o que é interdisciplinar? É você ir de encontro à disciplina do outro e juntos fazerem uma aula juntos, integrada. Que espetáculo! Poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Se a minha disciplina ou o meu componente é totalmente separado do outro. Mas eu ainda assim tentei. E agora vem com essa coisa de transdisciplinar, eu não aguento. Aí, para mim, é uma complicação muito maior. Porque trans, o professor Wilson vai falar melhor sobre isso, é através de. E como é que eu vou passar através da disciplina dos outros? Tem uma pista. Talvez seja para a gente interligar, interpenetrar nas disciplinas um dos outros. E aí, professora Clarissa, a senhora é campeã, sabia? A senhora coordena um grupo de professores que intuitivamente fizeram essa prática no seu dia a dia. É impressionante como nós conversamos naquele grupo do WhatsApp, de forma transdisciplinar. Então, eu estou feliz de estar aqui. Certezas, então, nós temos poucas. Eu escrevi um textinho, sabe? Para não esquecer. Nascer, viver e morrer são algumas delas. Momentos felizes e infelizes também são certos. Isso é uma outra certeza que nós temos. Ignorar ajuda a conviver com essas incertezas? Negar? Negar os momentos infelizes e só lembrar dos momentos felizes? Claro que sim. Claro que sim. Então, nós estamos aqui hoje mais para ouvir e principalmente para dialogar sobre esse processo de viver que começa no nascimento, ou quem sabe muito antes, certamente que muito antes, lá na fecundação, né? Lá atrás, quando em algum momento a missão foi destinada para resgatar ou progredir a um personagem, e que morre. E que o fim da vida é a morte. Não, não é a morte o fim da vida. Claro que não é. Afinal de contas, para onde vai o cálcio que forma nossos ossos depois que nós morremos? Ele vai sumir? Ou ele vai se transformar em alguma outra coisa? Afinal de contas, para onde vão os nossos sentimentos depois que nós morremos? Eles vão sumir? Ou vão ser assumidos pelos nossos filhos, pelos nossos amores? Para onde vão as nossas memórias? Elas vão desaparecer? Eu acho que não. Até porque nós somos memórias para os outros. E dizem, o professor Renato Moreto dizia isso com muita propriedade, que o modelo não é o melhor método pedagógico, é o único. Então, eu acho que nós estamos prontos agora para ouvir muito. Então, aqui o professor Wilson, a professora Odila, a professora Clarissa. De forma transdisciplinar está a professora Laide, com seu inglês fantástico. Está aqui o professor Hugo, que ainda não chegou, porque ele está, como todos nós, ele está de plantão, gente. Não dá para abandonar o plantão, mas dá para ficar junto, solidário, preparando com animação isso. E na hora adequada ele vai estar aqui com a gente. Estamos aqui, o professor Reginaldo, que, generoso como sempre, nos faz compreender. E eu aprendi isso ontem, eu não sabia. Libras quer dizer linguagem brasileira. Meu Deus, como eu sou ignorante. Mas eu aprendi. E hoje tive a oportunidade de comentar com ele. Parabéns, professor Reginaldo. E o nosso amigo Wilson, que eu não fiz referência, porque ele é o dom da oratória. Ele é o dom da dialética. Ele é a personalização do discurso, da palavra certa, na hora certa. Então, eu acho que eu já falei demais, como sempre, né? Agora eu vou me reservar só para moderar. E no finalzinho eu digo mais alguma coisa, tá bom? Eu estou aqui porque eu fui o relator daqueles casos e qualquer dúvida podem me perguntar.
Professora Clarissa, a senhora podia tentar provocar que as pessoas falassem ou escrevessem aí no chat, né? E ir relatando para a gente poder dialogar. Seu microfone está apagado, Clarissa. Nós vamos abrir agora as perguntas ou os comentários, né, dos nossos participantes do seminário. Vocês podem abrir o microfone ou vocês podem escrever no chat, que eu faço a leitura para os professores. Podem ficar à vontade, né, a respeito daquilo que vocês ouviram, né, dos vídeos gravados, se quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida do que foi dito, ou quiserem acrescentar alguma coisa, né, fiquem à vontade e a gente começa a nossa conversa transdisciplinar. Eu tenho um negócio que acontece na sala de aula que é assim, ó, um cutuca o outro e diz assim, ó, não pergunta nada não, senão a aula nunca acaba, hein? Você, pelo amor de Deus, você fala, não pergunta não. Mas como o Gilson não é dessa turma, eu tenho certeza que Gilson poderia fazer não uma pergunta, mas um comentário. Gilson, fala aí pra gente. Puxa o trem aí. Posso fazer um comentário, que eu fico muito feliz de ver a Faculdade de Medicina retomando esse tema, né? Alguns dias atrás, eu arrumando meus certificados de participações em cursos, em mesas redondas e tudo mais, eu encontrei um certificado de um seminário sobre a morte que eu participei no período que o Dr. Jair foi diretor da Faculdade de Medicina, né? E esse talvez tenha sido o motivo que me fez me interessar pelo tema, estudar o tema, que eu continuo estudando, né? E é muito interessante a gente ver que o tema está voltando a ser falado, porque o que a gente observa principalmente é que, embora a medicina seja uma profissão que tem uma ligação direta com a questão da morte, afinal de contas, a constatação e a certificação fica por nossa conta, a gente é muito despreparado para lidar com as outras questões relativas a ela, né? Durante todo o nosso curso, a gente é preparado para as questões técnicas do manuseio, do lidar com a morte. E talvez por isso os médicos se afastem tanto da questão, né? É visível que a aproximação do médico no paciente moribundo, próximo da morte, se dá principalmente para mexer nos aparelhos do que tocar esse paciente, né? E hoje em dia, quando cada vez mais a sociedade como um todo está num momento aí de transição, né? Na verdade, o que cobram do médico é uma coisa para o qual o médico ainda não foi preparado para oferecer. Hoje em dia, quando se fala tanto em humanidade, né? Tratar com humanidade, acolher e tudo mais, a gente percebe que se o indivíduo não tiver, se ele não romper essa barreira da aproximação do indivíduo próximo da morte, a gente não vai conseguir isso, né? A gente foge desse enfrentamento, né? Então, acho bastante interessante escutar a opinião de vocês todos, dar a oportunidade aos alunos de estarem pelo menos ouvindo alguma coisa a respeito, que certamente vão motivá-los a buscar alguma coisa a mais, ainda mais nesse momento em que todo dia a gente é sobrecarregado, né? Aqui em casa eu nem vejo mais jornal, né? Porque a gente é sobrecarregado com uma estatística massacrante de que morreram tantos aqui, tantos ali, tantos lá, né? Uma coisa que é até interessante, né? Eu estava lembrando com relação a essa questão de que esse número ele impacta, mas não impacta tanto, né? Impacta mais quando umzinho só morre do meu lado, né? Mas de qualquer maneira a gente precisa pensar um pouco melhor nessas questões, né? Eu vou estar aqui escutando, vou fazer alguma participação se for oportuno, mas fico muito feliz de estar aqui.
bem. Alguns dos alunos, né, querem se manifestar, escrever alguma coisa no chat, ficaram, né, na dúvida sobre alguma coisa que foi comentada durante a apresentação dos vídeos. Vamos participar, podem abrir o microfone se quiser. Então, esse é um momento, assim, bastante especial, né, de discussão de um tema que vocês não vão discutir em outros componentes curriculares, né, ao longo da faculdade. E o estar ao lado, né, do paciente que está evoluindo com óbito, ou dar a notícia do óbito, né, são coisas que são extremamente impactantes, né, e necessitam sempre de uma mensagem, né, digamos assim, né, para aquela pessoa, né, que está evoluindo com óbito, então com um parente, né. Se ninguém tem pergunta, eu tenho. Vamos lá. A gente sempre traz umas perguntas, sabe? Por exemplo, professor Wilson, aquela pergunta que nós combinamos, que nós íamos fazer para o senhor, como é que era mesmo? Lembra? Lembra lá no nosso grupo que a gente falou assim, olha, vamos fazer umas provocações. Aí o senhor falou, ou foi a professora Laide? A professora Laide postou uma pergunta em inglês. Ah, está aqui. Qual é a melhor maneira do médico comunicar ao familiar do paciente seu óbito? Existe uma regra para tal tarefa? É uma pergunta que o professor Wilson está fazendo para o grupo. É uma pergunta que eu abro, inclusive, a parte de apresentação do seminário. Boa noite, colegas, Boa noite. companheiros de trabalho. Boa noite aos nossos participantes. Bem-vindos aí ao nosso seminário. É importante a gente dizer que esse seminário ela não está conosco aí na participação, mas eu digo que tudo começou com um bate-papo entre eu e a professora Márcia Carvalho, quando ela me perguntou, né? Ela me fez a primeira provocação. Professor, dentro dessa disciplina que o senhor fala, sobre comunicação, sobre oratória, existe algum momento que o senhor fale sobre a questão de dar a notícia de morte? Aquilo me deixou 3 noites sem dormir, né? Porque eu tô novato na instituição, eu estou completando o 3º semestre atuando, e eu venho de mais de 20 anos que eu atuo com desenvolvimento na área de comunicação, mas, de fato, eu não tinha o conteúdo, eu não tinha a expertise nesse segmento. Então, eu fui, obviamente, eu falei, cara, a gente precisa ver o que é isso. Eu fui me aprofundar, estudar, fui buscar livros, referências bibliográficas que me dessem conta do que acontecia dentro da instituição de medicina, de uma maneira geral, para que os profissionais de saúde tivessem essa dificuldade na comunicação de morte. E aí eu encontrei assim um campo extremamente vasto, né? E passa, inclusive, pela própria história da medicina. Então, a gente vai entender que a medicina, entre o século XVI até o meado do século XX, né? Do XVI ao XVIII, simplesmente o médico era renegado próximo ao moribundo, como diz muito bem aí o doutor Gilson, o professor Gilson. Quem tomava conta do moribundo era a igreja. Era da igreja o domínio sobre a vida e a morte do cidadão. E nós, de uma cultura judaica cristã, tivemos ainda dificuldade maior nesse sentido com relação aos muçulmanos, que já estavam muito evoluídos na questão da anatomia e tudo mais. Por conta das questões de crença religiosa, muito da nossa ciência, do nosso desenvolvimento da medicina ficou muito tempo trancado. E aí eu peguei aqui, dentro das nossas bibliografias, uma que fala sobre o Menezes, que diz assim, aponta que um dos grandes problemas do ensino e da prática médica do século XX é o distanciamento entre o cuidado ao paciente e a atenção aos seus órgãos e funções. O Dr. Gilson disse muito bem isso. A medicina de modelo moderno caracteriza-se pela fragmentação... Estou na aula aqui, hein?
objetivação da pessoa do doente. Há uma falta nos cursos de medicina, de preparo de aluno para lidar com a morte. E aí eu ouvi da professora dizer, o professor, existem médicos que já têm mais de 30 anos atuando e que ainda têm dificuldade de comunicar a morte do seu paciente, de falar, ter uma relação aberta com o paciente quando ele está terminal e realmente jogar, botar assim, carta na mesa, né? A situação é essa. Quando ele é médico de família, então, ele cria um laço com essa família que deixa ele ainda mais, de uma maneira de mais constrangimento. Então, surgiu esse seminário muito bem aí pensado por Dr. Jair, que foi para mim o grande incentivador. Quando ele viu isso no meu modo, ele disse, cara, não, a gente tem que discutir mais isso. Então, mas a pergunta é essa, existe alguma maneira, existe uma regra que faça com que o médico possa dar essa notícia e mais, até que ponto o nosso acadêmico de medicina tem desenvolvido habilidades e competências para tal fim. E aí, mais uma vez, eu me reporto ao Dr. Gilson, professor Gilson, quando ele diz que já há tempo que ele fica satisfeito quando volta com esse assunto, exatamente por quê? Porque, alguns anos atrás, ele pôde fazer um seminário desse, né, e viu, e a gente percebe que o médico, o acadêmico de medicina, ele dentro da faculdade, ele vai buscar toda a competência técnica para se tornar o melhor médico que ele puder ser. Mas a instituição, por sua vez, já moldada nesse sistema tecnicista, né, científico-técnico, que tem que entregar todo o conteúdo para que ele se torne esse médico em potencial, acaba fragilizado na questão das competências humanas, das humanidades, onde ele vai exercitar a comunicação empática dele, onde ele vai exercitar a comunicação interpessoal, que são elementos que consideravelmente são fundamentais para esse momento da prática da comunicação de morte, a meu ver, e pelo que eu tenho estudado, para também estar alimentando as minhas aulas com os alunos do 5º e o 6º período. Então, basicamente, para mim, para o aluno e para o médico que conseguiu ter na sua formação uma boa prática de exercício das competências das humanas e dos relacionamentos interpessoais, ele vai estar mais, não quer dizer que o outro não esteja, o outro vai procurar até na intuição, nos valores que ele traz de casa, na construção do que ele acredita. Mas se o aluno, o acadêmico, que passa pela instituição e tem a oportunidade de deparar com esse assunto nas disciplinas, né, óbvio, com certeza ele sairá melhor da sua formação, tendo ele a questão técnica e a questão de humanas mais aproximadas, e isso vai facilitar o exercício dele da comunicação de morte. Posso falar, gente? Tá tão quietinho, vamos conversar. Eu hoje estou atacado, porque já é a 4ª ou 5ª reunião, já dei aula, já não sei o quê, então chega nessa hora, você já está com a pilha total, né? Professor, pode ser professor que o senhor está assim, professor, doutor é professor, né? Que eu sou professor, né? Essas questões que a gente está falando, o senhor começou a falar aí, e lembrou com uma coisa interessante, a questão do médico, né? De quem vamos dizer assim, o dono da morte, né? Aquela questão histórica que inicialmente quem era o dono da morte era a religião, era o padre, era lá o religioso, que é quem ia estar na cabeceira do paciente na hora dele morrer, né? Depois, com o desenvolvimento da ciência, passou a ser o médico. E uma preocupação muito grande que a gente tem hoje é que, de repente, está passando a ser o juiz, que nem na cabeceira do paciente ele está. Tá? Mas por que isso acontece? Porque nós, médicos mesmo, nos afastamos dessa função e delegamos essa função para outras pessoas. Então, na hora de dar a notícia da morte, a gente empurra para a enfermeira, a gente empurra para assistente social,
né? O médico mesmo não quer enfrentar por despreparo na sua formação. E com isso, o que acontece? A informação fica meio que truncada, né? Quando o senhor falou aí da questão do médico de família, eu vou me permitir até discordar. Eu acho que para o médico de família é muito mais fácil dar a notícia, porque no momento em que a gente está convivendo com as pessoas e está entendendo o que as pessoas têm de expectativa em relação ao trabalho médico, em relação à nossa atuação e com relação ao que ele espera do desfecho daquele caso, fica mais fácil do que nessa questão da medicina de alta tecnologia, em que o médico só dialoga com os aparelhos, com os índices do aparelho, né? Só vê o paciente dormindo, não tem contato com a família, então isso aí fica um pouco mais difícil. Eu acredito que a questão da abordagem médica dentro da nossa faculdade, né? Vamos torcer para que essa atividade hoje dê frutos, ela teria que perspassar todos os componentes, né? Uma coisa que eu já escutei uma vez de uma médica, que era professora de psicologia médica da UERJ, né? Ela me falou assim, a dificuldade maior que eu tenho é que eu ensino dentro da psicologia médica todo um conteúdo de como lidar com essa situação, mas os meus alunos eles não veem a realidade, a prática que eu ensino nos outros componentes. Então, Exato. Fica um trabalho estéril, entendeu? Então, a gente precisa infiltrar, disseminar a discussão entre os outros componentes para a gente ter resultados, né, positivos. Interdisciplinar, né? Buscar... Professor Gilson e professor Wilson, eu agora estou ficando agitado, igual o professor Gilson. Rapaz, então vamos embora. O Wilson vira e fala agora, interdisciplinar. Wilson, eu já estou confuso se é inter, trans ou disciplinar. Eu acho que esse negócio é multi, é pan. Está moderno o pan atualmente. Pan-disciplinar. Você sabe o que acontece? E eu concordo plenamente com o Gilson. Gilson, morte é igual nascer. Por que de que a gente ri? Fica satisfeito quando vai nascer um bebezinho. Eu, por exemplo, tenho medo danado de pediatria. Eu, por exemplo, não toco em criança de jeito nenhum. Se eu tocar numa criança para dar uma injeção, aplicar uma injeção e ela chorar, eu morro. Então, o que aconteceu? Eu não aprendi a dar injeção. Então, se a gente conseguir conversar no sentido de que a faculdade de medicina é para formar médicos que vão cuidar do ciclo da vida, aí vai caber bem nascimento e morte. E os intermédios. Então, eu acho que esse é o caminho que você acabou de acender um farol desse tamanho, Odila, por favor. Justamente, é por aí também que eu penso, e só reforçando o que o professor Wilson, o professor Gilson, o professor Jair já falaram, quer dizer, a gente, eu acho que é muito importante a gente, de certa forma, oficializar, né, tornar realmente a reflexão sobre a morte, que ela passe a ser um elemento dentro de um componente curricular, quer dizer, um tema realmente a ser discutido de forma mais sistematizada, mais organizada, não como um evento esporádico, né? O professor Gilson lembrou bem, a gente lá, mais de 20 anos, quando o doutor Jair era diretor, mais, né, Gilda? Até uns 25, tá bom, 25 por aí. Para por aí. Discutia a morte na faculdade de medicina, né? Com alguns eventos. Gilson foi motivado e fez um mestrado com tudo a ver, né? Com a questão da morte naquela época. E depois a gente, de certa forma, foi perdendo, né? Essa reflexão, esse momento, e eu acho, por isso que eu achei muito, muito bacana mesmo a iniciativa de vocês, doutor Jair, ter se lembrado e retomado esse tema tão importante. Quer dizer, eu estou falando muito no sentido da gente não deixar que essa ideia morra, que a gente possa continuar discutindo a questão da morte. Fala, doutor Jair. Quem retomou foi o professor Wilson com a professora que eles tocaram nesse assunto. Eu só peguei gás.
Aí, pegando o gás, sabe o que aconteceu hoje? Eu vou jogar essa pergunta para vocês. Eu fiquei todo animado com esse seminário. Bombaram as inscrições. Eu cheguei a bolar, sabe que está rolando um canal no YouTube paralelo aqui, que nós estamos lá ao vivo e a cores, live? Está moderno isso. E tem muita gente que está lá, ex-alunos, colegas de turma, pessoas daqui de Campos mesmo ou de fora, não médicos. Tem opção de gente lá. Tem psicóloga, tem uma prima aqui da minha esposa que é psicóloga, está lá. Você sabe o que aconteceu com 3 colegas? Eu postei no grupo de professores e em outro grupo. Um deles veio no privado. Você está doido? Eu não quero nem ouvir falar nisso. Vai que eu morro. E isso é uma adivinhação. Aí chegou o outro e falou assim, rapaz, você só pensa em morte, hein? Você está com medo de morrer? Aí veio um outro e disse assim, para que eu quero saber isso? Eu quero saber aquela doença rara, para eu tratar daquela doença rara. Gente, o que tem a ver isso com o seminário que a gente está fazendo? Acho que tem tudo, né? Eu só estou perguntando, eu só estou provocando. Isso, inclusive, é a base que está exatamente na formação acadêmica desses médicos. Aqui diz, inclusive, o seguinte, rapidinho, há uma falta nos cursos de medicina de preparo do aluno para lidar com a morte. Porém, na verdade, o ensino acadêmico prepara o aluno para lidar com essa problemática através do uso do mecanismo da negação. É melhor negar que existe, porque ele é preparado para curar, né? E nós temos uma cultura ocidental de que quando uma criança nasce, como o senhor bem colocou, nós sorrimos de felicidade. E quando um ente querido nosso parte, a gente chora. Existem culturas na África, por exemplo, que quando uma criança nasce, é motivo de choro, é motivo de tristeza. E quando ele parte desse planeta, fazem festa, levam 7 dias em festa. Então, também tem a ver com a nossa cultura, que ainda está muito arraigada com os nossos sentimentos judaico-cristã, né? Da questão da morte relacionada ao pecado. Então, existe uma série de coisas. E na academia médica não será diferente, a não ser que se mude no meio do caminho, e talvez um seminário como esse seja a porta de entrada. Nós temos aqui a nossa coordenadora do nosso grupo disciplinar, temos aí outros professores, a gente, de repente, está dando o primeiro chute, né, nessa peleja que pode criar, né, e trazer realmente, quem sabe, junto à professora Odila, um curso de extensão que aprofunde a questão. O professor Wilson, desculpa eu só interromper. Com essa dificuldade. Desculpa eu interromper, mas é que a professora Laíde está inquieta lá, me perguntando o seguinte, será que eu posso falar em inglês ou em português? Aí eu falei assim, ó, eu não sei, se for para mim, fala nos dois. Aí, eu acho que a professora Laíde está querendo falar alguma coisa aí rápida. A Laíde, a palavra sua. Desculpa, tá, Wilson? Eu sei que você não liga para isso. Não, eu quero que a gente vai fazer os comentários. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laíde, professora de inglês. Então, assim, a ideia era a gente fazer um evento, a gente já teve um primeiro evento bilíngue, né? Então, eu estou comentando com o professor, vamos organizar aqui, que a gente acabou alinhando essa parte em inglês e em português. Então, assim, eu vou fazer o comentário em inglês e português. Eu vi, por exemplo, na sala que tem aluno meu aí que fala tranquilamente. Então, quem se sentir à vontade para falar inglês, fica à vontade para falar inglês e português, porque eu acho que assim a gente incentiva mais gente a estudar, mais gente a praticar. Quem sabe a gente não vai chegar ao ponto de fazer um seminário 100% em inglês, né? É essa que é a intenção, tá bom? É só isso, professor. Daqui a pouco eu vou comentar, vou falar minha opinião a respeito também. Obrigada. Que pena, eu pensei que a senhora ia começar no embalo aí, já ia falar uma coisa boa, tipo a cultura inglesa, tipo... Yes. Right, então, guys. Please, let's go. Away. Let's go. Good evening. I would like, there are some students of mine here at the group. I would like you to talk to me about if you have ever heard about this topic
before in another culture, I mean in the USA, because they really talk about dying with dignity. So firstly, I would like to ask you, what does it mean to you? Because we know that like to live, to die, death and die, it goes through many aspects. Okay, mainly sometimes it is related to culture, it is related to religion, it is related to like the way you were raised by your parents. So I would like you to know if you have ever heard about this topic abroad. I mean, in terms of when we think about death, are we ahead or are we behind? What do you think about that? Hey, Reginaldo, let's go. Olá, olá, pessoal. Que honra poder estar aqui com vocês nesse seminário. Para mim é com muita alegria mesmo poder aprender com vocês, né? E já que a gente teve oportunidade de falar inglês, se quiser, eu faço em Libras também. Nós vamos ter um encontro aqui, né, poli, né? Mas eu queria comentar com vocês sobre esse assunto que me intrigou bastante, e minha esposa me convidou ali a pensar sobre isso. Eu falei, nossa, falar o que sobre morte, né? Uma coisa que eu, praticamente, não sou a melhor pessoa para dar essa informação para o familiar. Eu já tive duas péssimas experiências com a morte de um familiar, quase acabei matando outras pessoas, porque eu não sei dar essa mensagem, né? Mas agora eu queria que vocês pensassem numa questão da seguinte forma. A história diz que o mundo, né, cristão, foi criado através da fala. E se o mundo foi criado através da fala, acredita-se que todos ouvem. Natural, você falou, ouve, as coisas começaram a acontecer. Mas, porém, essa mesma história diz que quando a pessoa, olha só, gente, vocês falam sobre morte, quando a pessoa surda, isso antes, 360 anos antes de Cristo nascer, ela era levada ao penhasco e jogada aos mares, porque ela não faria parte dessa sociedade, porque ela é uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que não ouve, ela não se comunica. Ou seja, então essa criança já nasce predestinada à morte. Não tem nem, professor Jair, o tempo da vida. Então ela tem que ser extinguida rapidamente. E em outras culturas, essa mesma pessoa surda, ela era levada como uma espécie de adoração. Já que ela não falava, ela seria como um anjo de adoração, e essa pessoa fazia os contatos com eles diziam que eram ídolos de Faraó, né? Olha só que coisas estranhas. Tudo isso ligado à morte, porque essa pessoa que não ouve e, consequentemente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, consequentemente não falaria, ela já tem a morte predestinada para ela. Imagina para nós, hoje em dia, como que seria isso? Temos uma criança nascida e diagnosticada, né, com surdez, e nós temos que eliminar a nossa sociedade. Infelizmente, quero falar para vocês que nós ainda fazemos isso, né? O tempo passa e nós continuamos matando essas pessoas. Só que nós matamos de uma forma diferente. Nós não a deixamos se comunicar com a sua própria linguagem, né? É uma linguagem mundial, professor Jair. O mundo todo fala a língua de sinais dos seus países, só que nós não permitimos. E essa não permissão simplesmente é um decreto de morte para eles. E por isso que eles não conseguem se aproximar dos nossos bancos universitários, porque o que a gente fala de inclusão, Clarissa, mas nós não temos intérpretes, nós temos recursos didáticos para que a gente possa apoiar esse estudante dentro das nossas instituições. Eles estão, mais uma vez, predestinados à morte de conhecimento, à morte de cultura e à morte do saber. Isso é algo para a gente pensar, que eles ainda vivem nesse tempo de morte, né, gente? Obrigado, querido. Eu estou ouvindo umas coisas tão bonitas.
que eu vou me permitir tentar chegar a uma conclusão para mim. Não é para ninguém, é para mim. E eu, como Gilson, estou aqui para aprender, eu não estou aqui para ensinar nada. Mas de tudo que eu estou ouvindo até agora, tem uma coisa que está me chamando muita atenção. É o aspecto cultural. Ou seja, morte é um problema cultural. Problema ou virtude? Tem lugar em que a morte é uma virtude, ou é uma bênção. Então tem lugar que as culturas do lugar fazem com que os coveiros dancem com o caixão nas costas. Isso virou até meme há pouco tempo. E é uma coisa séria o que acontece lá. Então, por quê? Agora eu vou diminuir um pouco a nossa culpa. Quem é o psicólogo de plantão? Eu não sei. Mas vamos diminuir a nossa culpa. Por que é a escola só que tem que abordar esse tema? Por que é a faculdade que tem que colocar no seu currículo esse tema, com ênfase em todas as disciplinas só? É pouco. Acho que esse tema é cultural. E as pessoas precisam, por isso que é importante a gente sair, talvez, com esse seminário dos muros, aqui da nossa Torre de Marfim, né? Para ir para as pessoas e fazer com que elas percam o medo da morte e compreendam a morte como uma coisa bela, uma coisa necessária, uma coisa que, se nós não encararmos pelo lado bom, a gente vai morrer antes de ter medo. Então, eu estou sendo agora benevolente comigo mesmo. Eu tinha muita culpa com relação a isso, sabe? Eu tive muita culpa. E aí eu achava assim, poxa, eu estou desde 95, desde 1975 que eu conheço a doutora Rossi. E estou aqui transitando dia e noite com o Gilson, com a Annelise, com todo mundo, e não consegui conversar sobre isso, a não ser aqui agora. Conversar, que eu estou dizendo, com os pares, em amplo, em coisa mais ampla. É claro que no cafezinho, na hora que a gente fazia uma palestra, na hora que eu ia lá aplaudir a tese do professor Gilson, eu falava e muito, mas era um diálogo de surdos. Não, diálogo de surdos não é ruim, é bom. Não é, Reginaldo? Surdo dialoga muito melhor do que a gente. Sabe por quê? Porque ele presta atenção. Ele sinaliza só o que ele sente. E ele ouve o que ele pressente. Então, eu acho que nós estamos num caminho legal nesse seminário. Vamos lá, Wilson. O Wilson está toda hora apertando lá. Eu acho que ele quer mais alguma coisa. E eu não vi nada. O Hugo ainda não entrou, né? Vamos lá, gente. E Gilson, dá uma provocada no resto da sua... Você tem uma série de seguidores aí, de fãs, que certamente estão doidos para esperar a sua sinalização para eles falarem. Eu estou falando dos alunos, né? Você é professor conselheiro de várias turmas e tudo. Eu queria saber a dúvida dos alunos, mas fala aí, Wilson. Ô, Gilson. Deixa só um minutinho, professor Jair. O professor Hugo mandou mensagem aqui agora, dizendo que ele está no meio de uma intercorrência lá durante o plantão, e aí ele não vai poder, não sei nem se conseguir participar, né? Ele deixou um recado aqui. E eu só queria falar, depois da palavra do professor Reginaldo, eu fiquei pensando, a gente está desenvolvendo esse seminário a respeito de morte, mas aí me surgiu agora que, na verdade, então, existem vários tipos de morte, né? Não só a morte física, né? E isso me chamou a atenção aqui agora. Não é só quando o corpo deixa de estar vivo, né? Existe a morte em vida. E isso aí, dependendo, né, da situação, é uma coisa extremamente ruim, né? Porque você está vivo, mas está morto para algumas coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve divulgar, até relacionado mesmo até ao próprio luto, né? Então, você perde o ente querido, você continua vivo, mas morreu sentimentalmente, né? Digamos assim. E aí volta muito a questão de como que se faz a divulgação, né, do óbito, né? E aí, pegando um pouquinho o gancho da pergunta do professor Wilson, né? Então, nos meus quase 25 anos de formada, fui aluno do professor Gilson e do professor Jair, com muita honra. Eu
já dei várias notícias, né, de falecimento sob todas as formas, tanto quando eu tinha uma situação de morte encefálica, que, no meu ponto de vista, assim, é uma das notícias mais difíceis de se dar, né? Uma situação que muitas das vezes você tem muita dificuldade por parte dos parentes de entender o que significa aquilo, né? E aí a gente precisa ter todo um... Aí sim, talvez precise de toda uma técnica, né? Para você fazer com que a pessoa consiga entender, né? E não tem uma regra, né? Eu não consigo saber ou vislumbrar uma regra. O que eu sei é que a gente precisa, como o professor Marcou falava muito, né? De paciência. Ele dizia muito que médico não pode ter preguiça. Em todas as aulas dele, ele falava isso é uma coisa assim, parece que eu estou ouvindo ele falando, né? Fui aluna dele também. O médico não pode ter preguiça. Então, nós precisamos de paciência, nós precisamos do olhar, né? Do estar ao lado de quem você vai fazer o comunicado do óbito, do olhar para a pessoa, no mesmo nível, né? Sentar ao lado da pessoa de frente e falar, né? Da comunicação de óbito, aí depende muito da idade do paciente, da situação que você se encontra, mas acima de tudo é o estar ao lado da pessoa e olhar nos olhos da pessoa e transmitir, né, com sua alma, né, aquilo que você tem a dizer, de uma forma calma, tranquila e, acima de tudo, clareza nas suas palavras, transparência nas suas palavras, para que a pessoa que esteja ouvindo, você consiga minimamente reduzir um pouco, né, aquele sofrimento daquela informação que você vai dar. Então, eu já dei todo tipo de informação de óbito e é sempre muito difícil, principalmente quando você vai dar a notícia para uma mãe, para um pai que acabou de perder um filho jovem ou de meia idade. Não é fácil, mas é preciso paciência, é preciso que você tenha tempo, é preciso que você sente ao lado daquele outro ser humano que é igual a você e fale com clareza tudo que você tem para dizer, para que não reste dúvidas, né, do que aconteceu e que ele perceba que você está ali com ele e se solidariza e fez tudo que foi possível. Então, eu pelo menos vejo assim dessa forma. Professora Clarissa, professor Jair, todos. Então, dentro da fala da professora Clarissa, mais uma vez se apresenta a questão cultural, né? Então, você vê que a questão da morte ainda é cultura. Aí o professor Jair falou assim, mas não só a escola, não só a academia tem que ter responsabilidade disso. É lógico que não, mas como é cultura, mudar a cultura de um povo é muito mais difícil. Tá? Diga de passagem o que está acontecendo agora com a questão da máscara, né? Usar máscara hoje é uma questão cultural, que vai ser impregnada. Hoje, a máscara faz parte da vestimenta oficial nossa. Nós não saímos mais de casa sem máscara, mas há pessoas que ainda insistem em não usar as máscaras, porque não vê símbolo nisso, não percebe a iconografia disso. Então, por exemplo, a senhora falou dos médicos, que hoje são seus colegas e foram seus professores, né? Alguns deles extremamente humanitários. Então, do jeito deles, ensinou humanidade aos futuros médicos. Talvez hoje, com 25 anos de carreira, e ainda dizendo assim, ainda tem dificuldade de comunicar, mas se não tivesse passado alguma dessas informações, talvez nem isso teria, né? O que a gente está discutindo aqui? Qual é, de repente, a base desse seminário? O que um seminário desse pode contribuir para o desenvolvimento acadêmico? Nós não podemos dar conta de tudo, mas a gente pode dar conta da universidade, dar conta da faculdade, do curso de medicina, para que a gente consiga fazer com que, ao final de 10 períodos, tenhamos jovens médicos se tornando, olhando mais para o humano do que para a máquina. Talvez seja essa a grande questão que se coloca nesse ambiente, né? E aí, se isso vai causar, trazer o professor Gilson, que é um mestre no assunto, né?
que possa estar, de repente, desenvolvendo um projeto, rodas de conversa dentro da universidade e deixar isso aberto para que os alunos que têm interesse em participar, os professores que tiverem interesse em participar, enfim. Se a gente conseguir dar conta do ambiente acadêmico onde nós estamos, para dizer para esse aluno que já vem sendo preparado esses anos todos, de maneira a se tornar os melhores médicos técnicos, para que eles consigam também ser os melhores médicos das humanas. Porque a gente já vê isso nas disciplinas. Eu, com pouco tempo que eu estou na faculdade, eu vejo isso em sala de aula. Eu já percebo aquele aluno que ele é totalmente... Não, ele é o técnico e ele diz que ele é... Não, eu aprendi que a gente não pode se envolver emocionalmente com o paciente, que é um grande... É a tal da negação que é colocada aqui pelo autor. Quando ele diz assim, olha, você não pode se envolver emocionalmente com o paciente, é entendido de outra maneira. Eu não tenho que me envolver com a dor do paciente, mas eu não posso perder a perspectiva de emoção com esse paciente. Quando eu perco essa emoção, eu perco a humanidade. Então, quando eu convido o meu aluno do 5º e do 6º período, vem visitar a humanidade, esse dia eu pensei um negócio aqui muito doido. Eu até pensei assim, uma hora eu vou colocar isso para minhas coordenadoras para ver se elas entram nesse barco. Uma hora eu vou pegar um módulo da minha disciplina e vou transformar num módulo prático dentro do hospital, lá no Álvaro Alvim. Eu vou levar um grupo de estudantes, chega lá, vou distribuir nariz de palhaço para todo mundo. Nós vamos entrar de palhaço em cada enfermaria. Eu digo aos senhores que vai haver alunos que vão se recusar a fazer isso, porque eles estão sendo preparados para serem médicos. E aí eu falo assim, assiste o Pat Adams. Eu tenho indicado, assistam filmes que falem sobre emoção, que é isso que a gente... E é difícil, as pessoas perguntam, é possível ensinar empatia? É possível. É possível. Já foi provado que a empatia é também um processo cognitivo que você pode desenvolver, mas tem que estar aberto a isso. Então, é muita conversa. Eu costumo falar que tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter principalmente sensibilidade. Eu acredito que não há educação sem sensibilidade, não há medicina sem sensibilidade, não há trabalho sem sensibilidade. O que nos torna diferente de máquinas é a nossa sensibilidade. Então, assim, quando há a sensibilidade, eu acho que tudo acontece. Quando você tem sensibilidade, a coisa vai caminhando gradativamente. Algo que eu falo para vocês, que é muito também da nossa área, né, Wilson, é a questão da linguagem não verbal. A questão que Clarissa falou da transparência do corpo está vinculada ao cérebro, isso a programação neurolinguística fala muito, é muito importante, porque não adianta um médico... ele pode não estar tão sensibilizado com aquela situação, mas ele precisa se colocar no lugar daquele paciente e demonstrar a sensibilidade. Não adianta ele, com o rosto dele, falar assim, eu sinto muito, e o rosto dele não está mostrando que ele não está sensível àquela situação. O corpo dele todo, né? A linguagem não verbal. Então, assim, a fala, ela precisa estar... Então, às vezes... acontece do médico estar na correria, ir para um lado e para o outro, ir para um lado e para o outro, ter procedimento, aquilo, e ele vai dar aquela notícia de forma muito automática e mecânica. E, às vezes, desencadeia outros problemas, às vezes, e nem foi, às vezes, a intenção daquele médico, por exemplo. Então, assim, eu acho que é muito complicado dar uma notícia realmente assim, né? É um processo de conhecimento mesmo. Talvez alguns professores médicos podem estar pensando assim, até aluno, mas e nesse momento em que nós estamos de pandemia, que estão morrendo centenas de milhares de pessoas quase que ao mesmo tempo, como é que faz? É óbvio que nós estamos fora da curva. Esse não é o nosso normal. Não é o normal de nós termos em um mês dentro do município a quantidade de mortes que nós temos. Então, a gente, nesse momento, é um momento até de mais desafio para esse profissional de medicina. E aí acontece, como um dos professores colocou bem aí, passar a responsabilidade do ato de comunicar a morte para o outro profissional, que pelo Conselho Federal de Medicina é de responsabilidade do médico, ou eu estou equivocado? É de responsabilidade do médico.
Mas hoje Tá quem está certo, cobrindo é a psicóloga, é a assistente social, A não é? enfermeira. A enfermeira. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia O que ruim. está por detrás Não. disso? Está a negação da morte, porque para o profissional de certeza. medicina, a morte significa fracasso. A negação é tão forte que quando você está diante de um paciente, por exemplo, um cirurgião, tem aí o doutor Jair cirurgião, aí o paciente acabou de entrar em óbito, ele diz assim, gente, não teve jeito, perdemos a batalha. Ele não fala que foi a morte, é como se ele fosse um soldado na guerra. Isso é uma frase de negação. Ou, por exemplo, fulano está com risco de vida. Ninguém tem risco de vida, as pessoas têm risco de morte. A morte é o risco. Mas a negação que ainda está no subconsciente dele, da formação médica dele, faz com que ele não aceite dizer, não, a pessoa está morrendo. Entendeu? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, sabe? A notícia boa é que nós já estamos com 1 hora de seminário. E a notícia ruim é que só falta 1 hora para terminar. Então, eu estava pensando uma coisa aqui. Rapaz, será que é à toa que nós tivemos quase 100 inscritos e temos 26 participantes aqui? Será que nós estamos tão na contramão que os 100 inscritos nem vieram aqui? Eu gosto de olhar pelo lado ruim da coisa, mas isso é muito bom. Sabe por quê? Porque nós não falamos em momento nenhum em fenômeno biológico aqui. A morte, estrito sensu, é um fenômeno biológico. Mas a morte lato sensu, como nós estamos tratando aqui, é um fenômeno social e cultural. E é nesses lugares que nós temos que encontrar as soluções. A Clarissa estava falando que me lembrou muito claramente quando que eu morri, recentemente. Eu sou meio teatral, sabe? Eu não faço cena, não, mas eu sou meio teatral. Eu morri recentemente. Sabe quando? Quando um belo dia me disseram assim, vai para casa. Tem uma pandemia aí que está matando todo mundo. Se você sair de casa, você vai morrer. Alguns falaram, não, larga para lá, isso é coisa toda, vou continuar andando. Mas aí o meu diretor, com muita sabedoria, disse assim, vai para casa, senão você vai ficar doente. E sabe o que aconteceu comigo? Naquele momento, eu não morri, mas eu entrei em estado de paralisia. Eu fui para dentro do quarto e disse para a Tânia, olha, sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar, vou fazer a mesma coisa que eu sonhava fazer quando eu me aposentasse. Vou ficar deitado lendo livro e vendo TV. Depois da 3ª semana, eu não aguentava mais. Eu senti que eu ia morrer. E aí, sabe o que eu fiz? E isso aí, professor Wilson, realmente eu estava negando. E ficar isolado era uma barganha que eu estava fazendo para poder não morrer. Então, todo sacrifício é bem-vindo. E aí, as pessoas começaram a perceber que eu comecei a fazer muito mais coisa que eu fazia antes. Até ensino à distância eu passei a fazer o Desculptique. Coisa que eu nunca imaginei ser capaz de fazer. Eu nunca imaginei ser capaz de ouvir isso aqui pelo fone aqui. Isso cai, é horrível. O som sai do lugar. Mas eu fiz. E fiz tanto, que hoje eu faço 3 atividades ao mesmo tempo. Eu estou falando com vocês aqui e, paralelamente, talvez vocês tenham percebido, eu estava respondendo ao professor Gilberto sobre a carga horária da minha disciplina, porque começa essa semana e não sei o quê, e tem uma professora nova e papapá. É assim, gente. Mas sabe o que está acontecendo agora? Eu voltei à vida. Eu voltei à vida porque eu voltei a fazer a minha missão, a trabalhar. Então, eu acho que esse tratamento desse fenômeno cultural, ele precisa mais do que nunca ser compreendido não como a morte, apenas uma pessoa que morre e vai ser enterrada. Não é isso. É abstração, é abdicação de viver. E isso a gente tem que tratar muito, porque todos nós estamos nessa possibilidade. Ou alguém nunca ficou com vontade de morrer na hora em que um ente querido morreu.
Ou é só o médico que fica nervoso ou foge da morte quando alguém tem medo quando alguém morre? Será que todo mundo gosta de ir em cemitério? Será que todo mundo vai ver o seu ente querido ser enterrado? Ou diz assim, eu prefiro guardar aquela imagem dele bem, dançando carnaval, bebendo um negocinho. Claro. Então, eu só tô entrando nessa seara porque essas 5 etapas, as 4 primeiras são absolutamente superpostas e é necessário passar por cada uma delas para chegar à última. A última é a aceitação. Mas a negação, a ira, a barganha e a depressão vão e voltam toda hora na nossa vida. Por que eu estou sorrindo uma hora e eu estou chorando na outra? Vai, Gilson. Não, eu queria só complementar o que está sendo falado ali, porque eu fiz o seguinte, quando eu vim para aqui, falei, eu vou me preparar, né? Joguei uma bibliografia aqui do meu lado aqui para eu consultar, também não está tudo na cabeça, não, né? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção em cima disso aí que você falou, que esses estágios do enfrentamento, eles são estágios de enfrentamento ao luto, né? E o luto significa qualquer tipo de perda. Então, nesse caso, quando o cirurgião, por exemplo, perde um paciente, né? A família perdeu o paciente, mas o médico também perdeu o paciente no sentido de que ele achava que ele podia resolver aquela situação. E aí, como sempre vai acontecer, a primeira situação é de negação, de parte a parte. E no segundo momento é de raiva. E isso aí tem um significado muito grande, porque o embate hoje entre médico e familiar de paciente passa por aí. As pessoas nessa fase, elas se enfrentam e às vezes são ditas coisas, são colocadas questões que no final ficam mal entendidas. A gente sabe que a principal causa de denúncia no Conselho Regional de Medicina, no final a gente descobre que foi na palavra que a coisa, não foi nem no ato, foi na palavra que a coisa desandou. Tá? Mas eu queria me permitir também, que é uma coisa que resume um pouco o que a gente falou aí, eu estou com um textinho aberto aqui, bem curtinho, para ler para vocês, que é da professora Rose, né? Numa fala de um paciente dela, que é a seguinte, ó, considerando agora o que podemos fazer se um paciente nos pergunta qual o significado da vida, não creio que um médico possa responder a essa pergunta em termos gerais, pois o significado da vida difere de homem para homem, de dia para dia, de hora para hora. O que importa, portanto, não é o significado da vida em geral, e sim o significado da vida de uma pessoa num determinado momento. E aí ela comenta o seguinte, referindo-se a isso. As pessoas não precisam sofrer sozinhas quando estão à morte. Ainda que o morrer ou a consciência de que se está perto da morte requeira de uma pessoa repertório próprio de reflexões e atitudes, não se pode esquecer que isso se dá ou pode se dar em um contexto socialmente compartilhado, sendo o médico uma possível e importante presença. É possível ajudar as pessoas que estão para morrer e repartir suas sensações e assim encontrar alívio e paz. Eu acho que resume bem tudo isso que a gente está falando aqui e é um ponto importante para reflexão. A gente precisa se preparar, né, para ter o repertório necessário para, nessa hora, ter o que falar. Se a gente pensar direitinho, agora nem velório está tendo mais, né? Mas a nossa sociedade, de uma maneira geral, ela está meio desencontrada, né? Ninguém mais sabe. O pêsames ficou um negócio assim, quase que um clichê. Ninguém sabe o porquê do pêsames, ninguém sabe o porquê da missa de 7º dia, de 30 dias e de nada disso, porque a gente perdeu justamente essa vivência social de como lidar com a morte. Agora é o seguinte, morreu,
enterra, esconde, não fala mais nisso para ficar tudo bem. É só para provocar, gente. Para as pessoas falarem um pouquinho. Falando em provocar, Gilson, eu vou só anuir uma provocação a você também, a sua, e a de Wilson, e a de Clarice. Todos nós estamos provocando, na verdade nós estamos sendo provocados. E graças a Deus estamos respondendo. Qual é a pior morte? Eu não sei, mas para mim, a minha impressão é que é a evitável. Essa não dá para eu contar de jeito nenhum para a pessoa. Como é que eu vou dizer para a pessoa o seguinte, olha, podia ter vivido, mas morreu. Afinal de contas, todo mundo vai morrer? Não, não é isso, não. Não consigo. Então, a morte é evitável, e a gente sabe que existem mortes que são uma compulsão da própria pessoa para morrer, são mortes evitáveis. Existem algumas anorexias, não é, professora? Em que a própria pessoa morre de inanição, por vontade própria. Que coisa! E como é que você faz? Você passa uma sonda, enxuque jejunal, comida, e a pessoa morre. E como é que a nutróloga Clarissa se comporta com relação a isso? Como é que a senhora fala para a mãe daquela modelo linda, que de repente parou de comer para ficar mais linda, e que de repente está esquelética? Como é que a senhora fala? É uma pergunta que eu tenho dúvida, professora. Como é que é? Então, esses distúrbios, né, como a anorexia e a bulimia, e principalmente a anorexia nervosa, eles têm um comportamento psicológico bastante importante, né? Então, na verdade, não é que ela queira morrer, ela não consegue se enxergar magra. Ela continua se vendo no espelho como uma pessoa acima do peso. Então, cada vez mais, ela continua diminuindo a sua alimentação para que ela consiga, na ideia dela, se tornar uma pessoa magra, né? Ela não se vê magra do jeito que ela tá. E nessas situações, elas são extremamente difíceis, né, de serem abordadas. Eles exigem uma equipe multiprofissional atuando junto com esse tipo de paciente. Então, eu preciso do psiquiatra, eu preciso da psicóloga, muitas vezes da assistente social, do nutrólogo, né, e quem mais for necessário, muitas vezes da nutricionista também, para que a gente consiga conduzir, né, e em alguns casos é necessário realmente internação para hidratação venosa, alimentação por sonda, ou então até nutrição parenteral, dependendo da situação. Para mim também é um tipo de morte psicológica, morte do espírito, né? Não do corpo, na verdade, né? Apesar dela não entender que ela está morrendo, ela só não consegue se ver como uma pessoa magra, ela continua se vendo como uma pessoa acima do peso. Desafio em cima de desafio. Eu estava pensando aqui, essa abordagem, que realmente tem que ser multidisciplinar, porque ninguém tem todos os saberes para tratar de uma doença de tamanha polimorfo, né? Polimorfismo. Eu fico pensando, será que a consulta é igual a que a gente faz? É igual a que Gilson faz? Ou seja, que eu faço? Ou seja, eu, a paciente, uma enfermeira? Ou é feita pelo grupo, numa roda de conversa com ela? Pelo grupo de médicos, ou de especialistas, ou de psicólogos, e de fisioterapeutas, e de nutrólogos. Está entendendo o que eu estou falando? Entrou, eu não estou pedindo nada mais do que mudarmos a nossa concepção de individualistas. A gente não dá conta mais disso. E aí está muito na ligação desse negócio. Olha, quando morrer, pede a psicóloga para falar com a família. Não é comigo, não. Quando tiver mal com os caras, pede para a enfermeira fazer o curativo. Porque eu, cirurgião maravilhoso, só faço o quê? Curativo de ferida limpa. Ferida suja eu não faço. É a deturpação absurda que nós estamos vivendo na prática da nossa profissão.
que, de forma também molimorfa, nos afasta do paciente, nos bota um aparelho entre nós e o paciente. E esse aparelho pode ser essa caneta, né, professor Wilson? A gente escreve com a letra feia, por quê? Eu, por exemplo. O paciente não lê, pro paciente, porque eu estou com pressa, porque eu não ligo muito para aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho muitas coisas mais importantes para fazer, eu não sei. Eu sei que é um código que o paciente não consegue decifrar. E isso está me afastando dele também. E, de repente, ele toma um remédio errado, porque eu escrevo errado, e morre. E aí eu digo, não, a culpa não é minha, não, pelo amor de Deus, eu só escrevo mal. Só para provocar mesmo, né, Gilson? Então, complementando o que o senhor perguntou, professor, esse tipo de atendimento depende muito do serviço para onde essa paciente, né, esse indivíduo foi encaminhado, né? Cada serviço atende de uma forma, né? Mas pegando um pouquinho o gancho, né, do que o senhor falou, essa questão do atendimento multidisciplinar, existem serviços, né, de terapia intensiva, né? Estou falando porque a minha área de atendimento também, né? Eu tenho 20 anos de terapia intensiva, em que é feito o round, né? E o round é sempre multidisciplinar. Estamos todos juntos participando do round, todos juntos sabendo de tudo que está acontecendo com o paciente, de tudo que deve ser feito, cada um desempenhando o seu papel, né, no conjunto, para que a gente consiga atender da melhor forma possível. E a coisa está evoluindo de uma forma que existe um centro de terapia intensiva muito famoso em Bruxelas, que é do professor João Luiz, em que o round ele é feito, inclusive, com os parentes. No início da tarde, uma noite, em um desses rounds, em que tem ele, né, que é o chefe do serviço, uma pessoa extremamente conhecida, famosa, já assisti várias palestras dele, os residentes dele, a enfermagem, os fisioterapeutas, o farmacêutico clínico, né, que atua hoje em dia também nos rounds, acompanhando tudo, e em um desses momentos, o próprio parente daquele paciente que está internado. É claro que eu não estou falando nesse nosso momento de Covid, mas já existe instituído no serviço dele que o parente do paciente vai participar do round para que passe certas informações que muitas vezes a gente não sabe, né? Não consegue falar com o parente, e para tomar conhecimento e até ajudar em alguma decisão que tiver que ser feita, né? Claro que dependendo do espaço de cada um em termos de quem gerencia, né, a conduta com aquele indivíduo, né? Então, quem sabe, assim, a comunicação, né, fica um pouco mais facilitada, né, mais individualizada, digamos assim. Eu queria destacar duas falas, uma do professor Gilson e outra da professora Laís. O professor Gilson lembrou muito bem, eu não me lembro agora qual foi a revista que eu pesquisei isso, que fala que 76% dos processos contra os médicos não tem a ver com falta de habilidade ou técnica no trabalho dele, e sim na questão das questões de relacionamento com o grupo. 76% dos processos médicos estão mais ligados às questões do trato do médico com o paciente do que por erro de médico. Isso é um fato. E a professora Laide vai e complementa falando sobre a questão da comunicação não verbal, quando, na verdade, o profissional de medicina ele está comunicando algo e o corpo dele, né, as reações emocionais dele não está condizente com aquela fala. E é óbvio que quem está na outra ponta da comunicação, né, se a comunicação é feita pelo emissor, o receptor e uma mensagem no meio do caminho, se essa mensagem está com o que a gente chama de ruído de comunicação, ela não está condizente o que eu falo e como o meu corpo fala, obviamente isso vai chegar lá como um choque de repertório. E aí se criam os grandes problemas, né? E mais uma vez volta ao início do ciclo do que a gente está discutindo. Onde está essa dificuldade? Ainda se encontra
na base da formação acadêmica desse indivíduo. Né? É óbvio que ele traz consigo também, porque 50% do nosso comportamento ele é genético, 50% é formação social. Está lá na PNL, falamos sobre isso. Então, 50% ele está trazendo a genética dele, agora os outros 50% é o que ele aprende. Então, é óbvio que quando ele vem de casa, ele vem trazendo conceitos, valores e crenças construídos na família e no dia a dia dele. Mas há como? Aí a pergunta, há uma forma da academia, ou seja, da estrutura educacional, de alguma maneira, intervir, vamos botar uma intervenção de maneira positiva, apesar que eu não gosto dessa palavra intervenção. Intervenção, para mim, não é nada legal, mas uma maneira de criar uma transdisciplinaridade de forma que ele consiga chegar a essa informação, entendeu? E isso ir mudando conceito, porque isso é conceito. Não é nem com um semestre de uma disciplina optativa que ele vai conseguir dar conta disso. Então, de que maneira ele pode vir progredindo nesse sentido, né? E buscando nas outras humanidades que a faculdade tenha, para poder continuar nesse caminho de buscar a competência humana tanto quanto a competência técnica. Talvez esse seja um questionamento importante a ser feito. Eu gostaria de dialogar com esse questionamento. Eu acho importantíssimo que o senhor levantou isso. Seguinte, eu tenho muito pesar em que o ensino realmente seja reduzido à informação. O aspecto reducionista do ensino ser visto como informação é um aspecto ruim, limitador do aprendizado. Porque aprender é diferente de aprender. Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Então, quando a gente não incorpora o que a gente estudou, o que nos ensinaram, adianta muito pouco. Adianta muito pouco. Na verdade, dizem os grandes ideólogos da educação que ela só vale a pena quando ela transforma o indivíduo. Ou melhor, quando o indivíduo se transforma a partir do que aprende. E os indivíduos só se transformam a partir do que aprendem quando o que aprendem é útil, é significativo para eles. E aí nós vamos cair num círculo vicioso. Qual é o significado de aprender conteúdos humanísticos se eu vivo e tenho que me defender num mundo altamente injusto e mecanicista? Qual é a utilidade de eu ser amoroso se eu vivo num lugar em que a lei do mais forte impera? Então, eu vou aprender o quê? A manejar uma 38 ou uma 45? Ou vou aprender a gentileza gera gentileza do nosso profeta? Eu tenho medo e tenho dúvidas se eu tenho poder como professor, como aparelho formador, de intervir nessa realidade que é péssima, a realidade social, que é muito danosa para uns e muito benevolente para outros. E engraçado que os mais deformados, às vezes, são da sua realidade social mais benevolente. São os chamados mimadinhos. Então, é uma discussão pesadíssima, sabe, professor? O senhor provocou um negócio que eu acho que eu não vou dar conta de responder isso, não, mas eu estou inquieto. Na verdade, nós temos, então, duas palavras, né, professor Jair? O aprender e o apreender, que são né, diferentes no seu significado, na sua concepção. Perfeitamente. O que nós queremos, na verdade, né? O aprender ou o apreender? Para mim, eu busco sempre o aprendizado. Uhum. Aprender coisas. Trazer para mim. Eu tenho ciúme do meu conhecimento. Eu tenho ciúme, sabe por quê? Porque o conhecimento que eu adquiri me fez bem. Por que a gente tem ciúme da nossa biografia ou orgulho? É porque nos faz bem refletir pela nossa vida. Agora, se a minha biografia não vale nada, eu desprezo ela, eu nem mostro.
Eu costumo falar para o meu filho, né, para os meus filhos, Isso. que conhecimento não ocupa espaço. Quando eles começam a reclamar isso e aquilo, por que eu tenho que saber isso? Eu vou usar. Olha só, conhecimento não ocupa espaço. Então, estude, apreenda, né? Se torne uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais sábia. Eu acho que é esse o objetivo da vida. Já que a gente está discutindo a morte, né? Qual é o objetivo final da vida, né? Para que nós todos estamos. É um bom tema para o próximo seminário, né? O que nós todos estamos aqui discutindo. Com certeza. Como é que nós vamos implementar isso? Fala, professor Wilson. Eu estava falando aí. Aí eu lembrei de duas figuras que para mim são muito importantes. Uma é minha avózinha, que desencarnou com a 4ª série primária. Ela dizia assim: se você não der conta, aí lá na roça, morando lá em Boa Vista, perto de Paróquia de São Tomé, quando eu passava minhas férias, aí eu pegava uma lata grande para pegar água no poço, porque naquela época ainda era água no poço. Aí eu tentava botar a lata cheia para trazer a água, porque eu queria trazer a lata cheia e não conseguia. Então ela falou assim: ó, se você não pode dar conta da lata toda, dê a conta da metade, mas traga. Então, se nós não podemos abraçar o mundo, professor, claro, fazer o que é possível. Eu posso mudar meia dúzia esse me reverberar aquilo que me é necessário para que eu possa, puxa vida. É igual o educador, né? Eu vejo a minha esposa aqui, que é professora de educação física e professora do primário, quem é professor sabe disso, que a felicidade quando um aluno, um único aluno, vira para você: professor, obrigado, porque você deu aula para centenas, mas quando você encontra um professor, né, que chega agora que é uma profissional de respeito, hoje é professora dentro da faculdade, e lembrando dos seus mestres, e com carinho. Então, isso salvou a humanidade. Então, eu não posso pensar que eu vou... São quantos alunos na faculdade de medicina? Ah, são 500? Ah, eu vou dar conta de 500? Não. Eu dei conta nesse semestre passado de 6. Eu não sei quanto que eu vou dar conta nesse próximo, mas o importante é que eu tenho um exemplo para dar desse trabalho na faculdade, que para mim tem sido extraordinário, e eu preciso agradecer muito ao diretor, ao professor Edilberto Pellegrini, que me deu essa oportunidade, muito mesmo, porque me fez apreender muito mais coisas, né? Eu recebi há pouco tempo de uma aluna, de uma das minhas primeiras turmas, que tinha 60 alunos, uma aluna até com uma certa dificuldade e tal, e ela me manda uma mensagem me agradecendo que as minhas aulas da prática de oratório foram fundamentais quando ela foi defender aí um projeto, acho que na UEM, então, e tirou primeiro lugar, ficou entre os mais bem colocados, e que ela só lembrava das questões que eram ouvidas em sala de aula. Então, para mim, já cumpri a missão. Eu sei que essa menina não vai ser outro tipo de profissional como médico. Então, é assim que a gente vai plantando mesmo. Né? E não pode desistir disso. Se eu não posso dar conta da lata d'água cheia, eu vou dar conta da metade, que vovó quer que eu leve água para botar na talha. Eu queria... O Mahatma Gandhi, né? O Mahatma Gandhi diz: se eu quero mudar o mundo, começo pela pessoa mais próxima. Eu mesmo, estou mudando. Vou mudar. Eu queria fazer uma pergunta ali para o professor Reginaldo, voltado um pouco para o vídeo, né, que ele fez para o nosso seminário, já que a gente está falando em aprender, apreender, e relacionado à morte mesmo, né? Então, como é que as pessoas estão lidando, né? Como é que se faz para viver após a morte, digamos assim, a morte do seu ente e a sua própria morte emocional, né? Quando você perde uma pessoa muito querida. Então, o professor, ele fez uma divulgação, né, a respeito de uma história verídica, né, durante o seu vídeo, e eu queria que o professor dissesse, assim, o que ele acha que... Como que ele acha que o músico interpretou a morte do filho e o que a música fez para ele? Qual foi o benefício que a música trouxe para ele? O que ele conseguiu aprender com essa história toda? O que o professor conseguiu interpretar disso? Bem, Clarissa, tem uma coisa que não pode faltar na morte, no enterro, no funeral, é a música. Né? A gente sempre... A música, ela vem acalmar, vem acalentar a nossa alma, né? E naquele vídeo, ele conta exatamente a história de um pai, né? Um pai que se afasta do filho, né? Da família, e por
questões da vida, ele marca o encontro com essa criança, com essa família novamente, e para a infelicidade dele, essa criança cai de um prédio, de um hotel onde ele estava hospedado, e ele ia falecer. O pai ali, ele entra nesse luto há mais de 2 anos, né? Para poder entender, e o luto ele não tem tempo determinado, né? O luto, cada um que sabe viver o seu tempo. O luto é como uma fragrância de um perfume. No momento da morte ele fica muito exalado, ele fica muito forte, mas com o tempo fica só aquele sabor maravilhoso que a essência do perfume deixa. É a mesma coisa que o luto, né? No momento ele é muito forte, né, professor Jair? Mas com o tempo a gente começa a pensar e entender que foi o momento, foi a hora. E aconteceu isso naquele vídeo. E quando a gente pensa nessa morte, assim, nesse caso específico da música, para acalmar e cuidar do coração das pessoas, cuidar e acalentar no coração do pai, e expressando através de uma música que ganhou vários prêmios logo depois dessa publicação. É uma música que todo mundo canta e não sabe por quê. Ele desenvolveu essa música, ele escreveu essa música para lembrar a morte do filho, né? Que foi trágico. Mas a morte vem para acalmar. Mas aí eu volto para a Clarice dizendo como que uma música dessa pode acalmar o coração de uma pessoa surda. Uma vez eu fui indagado por um aluno que queria me saber como que essa pessoa surda entende Deus. Gente, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, aí, como é que eu vou explicar para uma pessoa surda Deus? Como que eu posso trazer para sinais Deus? Porque Deus é algo que você não apalpa, você não vê, você sente, né? E a única forma que eu pude mostrar para ele, professor Wilson, foi que se ele quisesse ver Deus, se ele quisesse ver as manifestações de Deus visualmente, porque ele precisa disso, ele precisaria olhar para mim, porque eu seria uma referência de Deus mais próxima dele, né? E naquele momento ele conseguiu entender, através da minha vida, do meu testemunho, do meu trabalho, que Deus faria o melhor para a vida dele, como Deus fez para a minha vida, faria para ele. Foi o único jeito que eu pude trazer para o mais próximo, visível dele, né? Porque ele simplesmente fez esse sinal para mim. Ele abriu o céu, puxou o céu e ficou olhando entre as nuvens, procurando Deus, que nós tanto falamos, espiritualizamos sobre esse Deus que a gente não vê, mas a gente sente. E ele não consegue sentir isso e nem ver, porque não conhece o significado disso. Mas a música, ela acalma o nosso coração e ela nos faz descansar nos braços desses grandes compositores, trazendo paz para a nossa alma. Eu tenho parabéns, meu querido Reginaldo. Pode bater palma, isso, é isso mesmo. Olha só, nós estamos agora naquele tempo final, né? Faltam 20 minutos para terminar o nosso seminário. Eu tinha preparado uma pergunta, mas eu tinha preparado uma pergunta para os seminaristas, não para os painelistas. E eu acho que é assim mesmo que nós devemos fazer. Eu queria saber, para a gente se despedir, sabe aquele negócio que acontece no Jornal das 10? Que tem um entrevistado e 5 entrevistadores, e que viram para o entrevistado no final e diz assim, o âncora, diz assim, cada um de nós vai ter uma pergunta que o senhor vai responder em 1 minuto. E eles têm que fazer a pergunta em 1 minuto também. Então, eu vou fazer uma pergunta em 1 minuto e vou pedir para que todos os que quiserem, logicamente, a começar por Gilson, respondam em 1 minuto com as nossas despedidas. Eu pretendo fazer assim. Como eu comunico morte e o morrer? Como eu faço? Faz uma simulação aí comigo, Gil. Professor Eu sou a mãe de uma criança. Será que nenhum aluno vai querer falar ou escrever? Ah, se quiser, seria o melhor dos mundos. Vamos esperar, então, os alunos se manifestar. Boa, Clarice?
Legal. Se algum discente quiser se O aluno manifestar... que responder já ganha 2 pontos. Vai ver que vai encher a caixa. Pô, 4 no meu, eu dou mais. 4. Se algum aluno quiser se manifestar no chat ou quiser abrir o microfone ou até me enviar a pergunta por WhatsApp sem querer se identificar, pode me mandar para o meu WhatsApp que eu faço a pergunta, né? Eu respondo, eu leio, né? Se alguém não quiser se identificar, também pode mandar a pergunta para o WhatsApp que eu falo. Responde aí, Matheus. Depois de tudo que vocês ouviram, né? Eu que gostaria de saber se vocês já tiveram oportunidade de observar algum médico falando, né, dando a notícia de óbito, né? Tem tanto aluno aqui, eu não sei se tem alguém no internato. O internato normalmente acompanha paciente de terapia intensiva. Já teve oportunidade de acompanhar algum médico dando a notícia de óbito? Tem alguma coisa para dizer do que sentiu da família, né? De como foi a recepção da família em relação a isso? Larissa, tem uma coisa que é interessante também pensar. Eu acho que junto com essa coisa que você votou, você sistematizou muito bem. Gente, também pode dizer o seguinte: como eu vi um médico comunicando um óbito para minha família? Sim. É uma outra forma. Vamos lá, Paula Ney. Ou às vezes já teve experiência, né, de ouvir de um médico comunicar exatamente. Um querido, né? Podemos discutir aqui, podemos, né, falar. A Paula falou que ainda não, que foi muito bom o seminário. O Luan também. A Maíra disse que ainda não tive essa experiência. O Luan falou que a palestra foi muito boa, de fundamental importância para a formação médica. A Maíra também falou que gostou muito, né, da pergunta que o professor Jair formulou. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vou passar a palavra, então, ao professor Jair, né? Porque faltam 20 minutos só, mas lembrando que nós estamos sempre à disposição em todo momento. Não, né? Então é o seguinte, então vamos fazer a rodinha aqui de novo. Vamos continuar, Gilson. Gilson, comunica aí, Gilson. Comunica aí. Eu queria só, já que a gente está terminando, colocar algumas questões que esse seminário me fizeram pensar. Uma é o seguinte: a gente vem de uma formação cartesiana, dos pedacinhos, né? Aí eu comecei a pensar assim, a especialidade de medicina paliativa, será que não é mais um pedacinho que estão inventando para eu jogar para eles a responsabilidade de comunicar a morte, de lidar com a morte e me livrar disso? Isso aí é um questionamento. Tá? Agora, com relação à questão de como comunicar a morte, eu queria só dizer o seguinte: vai depender de cada caso. E eu queria contar só uma história. Um dia, uma cunhada minha chegou para mim e falou assim: conheci uma pessoa em Rio das Ostras, um casal. Eles são apaixonados por você. Eles disseram que eles têm uma gratidão enorme por você. Tá? Eles falaram que isso aí já passou algum tempo, mas que você ia lembrar do caso. Tá? Aí elas mandaram me dizer só o seguinte: diz para ele que foi aquela criança do tumor cerebral que morreu em casa e você foi lá testar o óbito. Tá? Quando eu falo isso, eu fico até arrepiado, porque é um caso que depois a gente pode, numa outra oportunidade, explorar o caso como um todo. Mas você vê que como que cada situação é cada situação. Uma notícia de óbito de uma criança que morreu em casa teria tudo para dar errado, né? Exato. Mas é uma imagem positiva e um carinho muito grande que eles têm para mim em relação a essa situação. A Laíde não vai falar nada não, Laíde? Nem para se despedir, dizendo como que a gente comunica em inglês? Isso, fala em inglês e depois traduz. Laíde. Gente, eu queria fazer, na realidade, uma pergunta, mas que eu acho que é mais... Até coloquei, né? Como é que você lida com aquele paciente que você... Porque quando tem a questão da morte, do morrer, a comunicação ela é com a família e ela é com o paciente, né? Então, quem que é mais difícil? Porque às vezes o paciente vê a morte sobre uma perspectiva
e a família vê sobre outra perspectiva, né? Então, assim, in your opinion, what is more difficult? It is more difficult to talk about death with an albatross, or it is more difficult to talk about death with his Velcro? Ou seja, aqui eu trago para vocês duas gírias médicas que são albatrosses, que são aquelas pessoas que vão falecer de qualquer jeito, elas só estão ali esperando mesmo o momento de morrer, e Velcro, que são as famílias dessas pessoas. Eu queria saber desses alunos, dos alunos, o que para vocês é mais difícil? Porque às vezes o paciente, ele aceitou a morte, né? Mas a família não aceita. Ou às vezes a família aceita e o paciente não. Eu queria saber desses médicos, desses alunos, dos médicos, dos alunos, o que para vocês é mais difícil? Essa eu vou responder depois. Deixa os alunos responderem primeiro, mas essa eu faço questão de responder, porque é com essa que eu vou encerrar a minha participação aqui e agradecer a todos. Fala aí, Júlio Carlos. Quem quer falar agora? Respondendo que a pergunta do professor Jair, como diz o professor Gilson, depende da situação. Mas eu diria que eu não teria uma frase para dizer assim, é desse jeito que eu vou comunicar, porque não há regra para comunicar a morte. Mas eu diria que eu usaria aquilo que tem que ter de melhor, que é a minha empatia. É saber me colocar, porque quando eu me coloco, e se colocar no lugar do outro, como muita gente até entende de maneira equivocada, que colocar no lugar do outro é fazer pelo outro que gostaria que fizesse por mim, isso não é empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro e faço pelo outro o que o outro gostaria que fosse feito por ele. Então, nesse momento, o meu abraço e até o meu silêncio pode comunicar essa morte. Mas com todo carinho, como o professor Gilson disse, alguém lembrou no momento mais difícil da vida de um pai, eu tenho 3 filhos, eu não me imagino passar por essa dor da perda de um filho, deve ser a coisa mais terrível, tanto é que não existe nome. Né? Quando o pai morre, o filho morre, o pai e a mãe morrem, o filho fica órfão. Quando um filho morre, não tem nome para dar ao pai ou à mãe. Então, é muito forte. Mas, olha como uma memória boa, positiva, ficou de algo tão difícil. Mas foi o quê? Foi a maneira como o profissional conduziu aquele momento de grande dificuldade. Então, é exatamente, você trabalhando a empatia, é se tornando cada vez mais empático, é mudando o que a gente chama na análise de perfil comportamental, a Laíde sabe bem o que eu estou falando, que é um sistema que a gente usa, para ajustar o meu comportamento, para que se eu não sou tão empático, né, eu me torne mais empático, porque para que eu possa viver melhor. Aí eu vou tratar bem quem está morrendo, quem está vivendo, quem está nascendo, eu vou me tratar melhor. É basicamente por aí. Minha gratidão profunda e imensa a todos vocês. Não sei assim, agora se eu digo, eu estou muito assim, eu estou feliz de ter participado desse seminário. Sinceramente, eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Um orgulho positivo. Muito obrigado a todos. O professor Reginaldo quer falar... Fala, Reginaldo. Em Libras, por favor. Deixa eu ver, deixa eu rodar aqui o negócio. Eu tive que trocar de aparelho, acabou caindo o meu computador, eu tive que botar aqui no celular. Mas falar com sinais é complicado, porque é falar uma língua totalmente diferente que vocês possam entender, mas vou falar para você que foi importante bem estar junto com vocês, aprender mais um pouco sobre a morte, mas vivendo nesse tempo difícil de pandemia que a gente vive. Mas fica aqui meus agradecimentos a todos vocês, professores, né? Muito obrigado, e estou aqui para aprender muito com vocês, e se for possível, importante é ter algumas coisas para ensinar. Mas eu me agradeço a todos vocês. Obrigada. Antes do professor Jair, só quero ler aqui, a Maíra falou, botou no chat aqui, no livro Difíceis
Decisões aborda a questão da relação dos profissionais de saúde com os pacientes terminais. Então, fica aí a dica, né, para que a gente, de repente, pense no próximo seminário, né, e procure essa dica importante aí. Difíceis decisões, acho que é o nome do livro, não é isso, Maíra? Muito. Depois responde aí para a gente. O professor Jair vai fazer suas considerações e depois eu vou encerrar o nosso evento. Jair, Jair, olha só, eu vim como aluno, né? Mas você, quando a gente vem como aluno, a gente estuda mais do que quando a gente vem como professor, porque a gente fica com a responsabilidade maior. E aí, eu queria me permitir, antes de dar a palavra para você terminar, você sabe que eu gosto de me meter, né? Claro. Eu tinha separado um textinho aqui de uma poesia, que é uma música, que fala sobre morte, e que eu queria me permitir de ler para vocês, porque mostra bem como a morte está tão presente na vida da gente, que a gente às vezes nem percebe. Tá? Vocês devem conhecer essa música, e ela diz assim: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nossa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Obrigado. Posso fazer um comentário sobre essa música, professor? Pode. Essa música é de Aquarela, de Toquinho. Você sabe a história real dessa música. Toquinho tem um filho, né? Olha só, mais uma vez a música acalentando a alma. Perdeu um filho, né? E logo em seguida ele vai e leva essa música. Quando ele fala de descolorir, é exatamente isso que aconteceu com a vida dele. A vida perdeu a graça, né? E ele pede que essa aquarela venha novamente. E ele retrata a morte dessa criança através dessa música que virou, assim, na empresa Faber-Castell também, né? Uma grande potência de educação. Mas ele fez essa música em homenagem a um filho que ele perdeu, a aquarela. Gente, eu queria só rapidinho, antes do professor Jair falar, agradecer a todos pela presença, pelos alunos, é uma honra estar aqui. Eu queria também só complementar também para fechar a minha resposta a respeito do que o professor falou. Eu costumo falar que há necessidade da sensibilidade para tudo, né? Da empatia, tudo que a gente faz. Quando a gente acha e quando a gente coloca o coração e a alma em tudo que a gente faz, é difícil dar erro, porque a melhor das intenções, ela está ali na frente, então é um pouco difícil. Então eu peço para vocês que vocês sempre busquem, os alunos, sabedoria, estar tranquilos nesse momento, porque se para vocês é difícil, imagina para aquele paciente que está do outro lado, né? Então, assim, muito obrigada por essa noite, meus amigos, parceiros, com vocês eu vou longe, porque a gente discute e conversa e vai embora. Eita, grupo agitado! Clarissa fica doida com a gente, né, Clarissa? Esse grupo não é fácil. E, assim, muito obrigada a todos pela presença. Professor Jair, 5 minutinhos para a gente poder encerrar. Vai fechar a sala. É o seguinte, eu vou fazer 2 minutos para a professora Clarice poder encerrar com mais conforto. Sabe como é que eu comunico a morte? E, principalmente, como que eu convivo com a morte no seu momento final, em que o paciente está pertinho de morrer, está quietinho, mas olha para mim e ainda fala assim: doutor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Nesse momento, a melhor coisa que eu faço, vamos ver se é assim, professor Wilson, que se faz na oratória. Quem sabe é o professor Gilson, ou melhor, o professor Reginaldo, que faria isso. Ou a professora Laide, que diria The Sound of Silence. É ficar junto, é segurar na mão, é ouvir. É ouvir o que o paciente pode dizer assim: olha, diga para minha mulher que eu a amo.
Diga para os meus filhos que o segredo do cofre está embaixo da cama. Isso é o maior cuidado que a gente pode dar para algum. Aliás, a doutora, não é meu isso, não, é da doutora Rossi. Tem nos livros dela. A última coisa que a gente perde é a audição. E o professor Reginaldo sabe muito bem como é valorosa a audição, mas como também a gente pode viver lindamente sem ela. Né? Por favor, professora Clarice. Muito bem, então eu queria encerrar, né, o nosso seminário. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dos meus professores da... Está ouvindo, professor? Estão ouvindo? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dos meus professores das optativas, dizer que esse seminário foi um marco e que, se Deus quiser, outros virão. Gostaria de agradecer muito também a presença dos seminaristas, né, daqueles que participaram, que estão aqui, que escreveram no chat. E agradecer mais uma vez a professora Odila, ela precisou se ausentar por, né, ter nos dado a oportunidade de participar desse espaço, né, de ter contribuído para que a gente apreenda, né, novas situações e novos conceitos. Né? Agradecer mais uma vez também ao professor Márcio Cid e ao professor Edilberto. E pegar o gancho, né, dessa minha fala, né, eu acho que no início eu já falei um pouco como eu acho que tem que ser a comunicação de morte, e eu queria pegar o gancho porque a palavra morte, luto, morrer, me lembra de uma outra palavra. Então, é um gancho para um próximo evento nosso, quem sabe. A palavra morte me lembra eternidade. Então, eu gostaria de finalizar falando um textinho bem pequeno sobre eternidade. Então, quando a gente pensa em morte, né, o professor Jair falou várias vezes, o que vem depois? Seria a eternidade? E como que as pessoas interpretam a eternidade? O que é a eternidade? Para mim, a eternidade é o seguinte: quando os meus filhos disserem aos meus netos o quanto eu os amava, e quando os meus netos disserem aos meus filhos que guardam lembranças minhas e de mim sentem saudade, eu não terei morrido nunca, serei eternidade. Então, eu gostaria de encerrar, né, o nosso seminário com esse gancho, né? Eternidade, vamos pensar um pouquinho, né, para um próximo, quem sabe. Agradeço muito a presença de vocês e alunos muito bem-vindos ao nosso semestre 2020.2, né? Vamos em frente, as optativas começam, né, essa semana. Estamos aqui todos juntos, né, para que vocês possam aprender tanto a área de humanas quanto a nossa área, né, física. Muito obrigada, boa noite a todos, uma excelente semana de trabalho a todos nós. Muito obrigada pela participação do professor Gilson. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Muito, muito obrigado. Vamos, Leo. Tamo junto, como diz.